No vídeo de hoje, vamos falar sobre dicas na confecção de um contrato de locação. Para falar sobre esse assunto, contamos com a presença de Manuel de Silveira Maia, presidente da ML Imóveis, presidente do Cresce Rio de Janeiro, presidente nos últimos 6 anos, né? E já reeleito para os próximos 3 anos, e um dos advogados que eu particularmente conheço, que mais entendem o direito imobiliário. Então, Maia, muito obrigado aqui pela sua presença mais uma vez aqui no nosso canal. Obrigado a vocês. Então, para a gente começar esse nosso bate-papo, a primeira pergunta que eu faria é: quais são os principais tipos de contratos de locação existentes hoje? Os tipos de contrato de locação nós podemos defini-los em 2 contratos ou mais de 2, dependendo da natureza de cada um dos contratos. Então, podemos dizer o seguinte: o contrato de locação residencial e o contrato de locação não residencial. O não residencial abrange não só o contrato comercial, como o contrato não residencial, que é aquele contrato feito entre o proprietário de imóveis e alguém, e uma outra pessoa chamada locatário, e que tem por finalidade a exploração de um serviço não comercial, mas de um serviço de prestação de serviço, por exemplo. Então, esses são os contratos de locação que nós conhecemos. Os 2 contratos de locação caracteristicamente mais usados na praça. Perfeito. E Maia, quais são as dicas que você daria de pontos que devem ser observados em um contrato de locação, pontos esses que possam evitar, uma vez que estejam bem claros no contrato, eles venham evitar problemas futuros no relacionamento entre proprietários e inquilinos? Olha, Ronaldo, para lhe responder essa pergunta, eu tenho que me repor a um habeas corpus que foi julgado mais ou menos na década de 90 ainda, ocasião que disputava-se uma obrigatoriedade de uma cobrança de seguro de condomínio contra o locatário de um imóvel residencial. E naquela época a legislação não previa ainda a obrigatoriedade de quem deveria pagar, se o proprietário ou se o locador. Mas o proprietário naquela época convencionou no contrato que o seguro de locação, como não havia nenhuma permissão de quem que deveria cobrar, ele convencionou de que o seguro deveria ser pago pelo locatário. Aí depois veio uma lei, que é a Lei 8.245, estabeleceu a obrigatoriedade que o locatário pagaria o seguro. Mas o locatário daquela época propôs uma ação contravenção penal contra o proprietário, porque ele tinha convencionado a cobrança ainda sem permissão legal. Hoje, naquela época já tinha, mas depois não tinha. Então o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o habeas corpus, definiu que, como não havia nem de um lado nem de outro a obrigatoriedade de quem deveria pagar o seguro do imóvel, ele prevaleceu a regra da convenção contratual, e a convenção contratual dizia que era o locatário. Então eu aconselho as pessoas a fazerem o seguinte: toda vez que se contratar, fizer um contrato de locação de determinado imóvel, deve ter a cautela de inserir no contrato a obrigatoriedade de uma ou de outra parte pagar determinadas obrigações, se não estiver previsto na lei. Estando previsto na lei, prevalece o que está na lei. Não estando previsto na lei, prevalece de acordo com aquela orientação do Supremo Tribunal Federal. Naquela época, antes da lei do inquilinato, a obrigação de pagar aquele que convencionou e como sendo obrigado a pagar. Perfeito. E Maia, falando na legislação, ocorreram mudanças nos últimos anos na legislação, seja federal, estadual, até municipal, que elas trouxeram a necessidade de se fazer uma revisão no texto dos contratos? Não, veja o seguinte, eu expus aqui agora, no sentido de que deveria haver uma convenção de quem deveria pagar determinada despesa. Quando sobreveio a lei do inquilinato em 1991, eu já inseri nos meus contratos de locação da nossa empresa a obrigatoriedade do locatário pagar, entre outras coisas, a tarifa bancária, que era um custo que as administradoras proprietários teriam, e como não havia obrigatoriedade de A ou de B, de locatário ou locador, de pagar esse custo, eu estabeleci como sendo obrigação do locatário. Então, hoje tem uma lei estadual que proíbe o locador de cobrar do locatário a tarifa. Como no meu caso específico aqui, eu inseri desde 92, a lei entrou em vigor em 15 de janeiro de 92,
Então, eu já inseri aquela obrigatoriedade em todos os nossos contratos. A partir de 15 de janeiro, tinha a obrigatoriedade do locatário pagar a tarifa bancária. Sendo assim, baseado nesse julgado do Supremo Tribunal Federal, nós hoje estamos respaldados numa decisão do Supremo Tribunal Federal, embora hoje tenha uma lei que estabelece a obrigatoriedade do pagamento da tarifa bancária pelo locador. Naquele caso específico do nosso contrato de 92, nós temos o direito de cobrar, porque já fizemos a previsão contratual numa época onde não havia lei dizendo quem deveria pagar. Certo. E vamos falar um pouco sobre a questão da tecnologia, não é? Que tem vindo muito à tona. E a gente tem visto aí realmente cada vez mais a utilização da assinatura eletrônica nos contratos de uma forma geral. Você acredita que na relação locatários e inquilinos, nos contratos de locação, isso também vai ser uma tendência cada vez mais usada? Não vai ser mais necessário a assinatura física e a utilização de uma assinatura eletrônica? Olha, eu tive a oportunidade de ir num evento em São Paulo, fui convidado e fui ao evento em São Paulo há uns 5 anos, talvez, 5 anos, em que o caso exposto era o seguinte: alguém vendia um imóvel, foram no escritório, assinaram toda a escritura, partiram para o registro de imóveis, apuseram as assinaturas eletrônicas lá na ocasião, e meia hora depois o contrato estava registrado, cada cópia entregue a cada um dos interessados. E isso comprovou-se uma coisa: quem hoje faz assinatura eletrônica tem a possibilidade de ter o documento mais caracterizado, mais importante de todos os tempos, porque hoje até com assinatura, com firma reconhecida, por autenticidade, há perigo da falsificação. Então, com assinatura eletrônica, nesses casos aí, onde a assinatura é aposta exatamente no local onde o contrato deva ser registrado, não tem o menor perigo. Eu acho que a solução, não quero fazer crítica aqui no país, mas a solução onde todo mundo falsifica tudo, e nós vimos aí uma certa ocasião onde no Brasil tinha pessoas com certidão de nascimento em todos os estados do Brasil, cada uma com CPF em cada um dos estados, as pessoas fazendo truques e fraudes em cada um dos estados do Brasil, com várias certidões de nascimento, com vários CPF diferenciados, com várias carteiras de identidade por causa da certidão de nascimento, que propiciava ter uma certidão, ter uma identidade em cada um dos estados e CPF em cada um dos estados. Nós vamos, com a certificação eletrônica, fazer uma coisa muito autêntica, que é com que todos tenham a garantia absoluta de que aquilo ali é correto, porque sem o perigo de uma fraude, como eu acabei de falar aqui agora, e isso vai evidenciar uma garantia para quem faz contratos. Sem contar com a facilidade, né? Com a comodidade de que você não precisa ficar circulando papel. Que não precisa, não só. O problema todo não é só isso, o problema todo é a possibilidade de fraudes no Brasil inteiro. Com certeza. Entendeu? Esse aqui é o grande problema. Tá, ok. Agradeço, Maio, pelas suas brilhantes dicas que deu aqui, que com certeza vão ser de muita utilidade. Muito obrigado.